Vamos lá, galera, parte 2 com o Lucas. Ele fala como é que foi a transição dele, da época que ele jogava para virar treinador, preparador físico, na verdade. Para sair das quadras e trabalhar na beira de quadra, beleza? Vamos ver de lá, valeu. Show de bola. Agora a gente inicia a nossa segunda parte, que pode começar com essa pergunta do Felipe, profissional esse que inclusive já esteve lá com a gente. Lucas, o Felipe pergunta aqui, ó, qual é a maior dificuldade na transição da base para o adulto? Responde aí para nós, por favor. O Felipe foi com quem eu tive também as primeiras experiências aí de categoria de base do vôlei. A gente trabalhou junto aí em Florianópolis. Faz bastante tempo que eu não vejo, mas uma pessoa que eu tenho bastante respeito e bastante carinho. E acredito que se não fosse aquela época ali, de repente nada teria acontecido comigo aí. Então é uma pessoa que eu quero muito bem e que eu respeito também como profissional. Eu acho que hoje a maior dificuldade da transição base e adulto é que as categorias de base vão até ali os 21 anos. E para um atleta se destacar hoje em dia numa equipe adulta, ele vai conseguir ali aparecer 25, 26 anos. E esse intervalo não tem nenhuma categoria que faz essa transição. Antes tinha as categorias sub-23, mas é algo que, pelo menos falando de Sul-América, região sul-americana, foi extinta. Então, essa transição não existe. Então, até o atleta ter essa oportunidade no adulto, acaba que ele acaba desistindo, ele vai procurar fazendo outras coisas, porque não tem tanto, ele não consegue vislumbrar uma oportunidade, porque é algo que está muito, muito distante ali. E os times, por diversos motivos, às vezes não investem e não dão essa oportunidade para o jovem atleta. Então, eu acredito que teria que ter uma categoria, a sub-23, talvez, para fazer essa transição e mais competições para o atleta poder vivenciar mais, né, a questão do jogo, não somente do treinamento. Muitas vezes o atleta tem muita rodagem, é muito técnico, mas não tem a vivência de jogo porque não foi exposto, não jogou tanto. E isso no adulto acaba fazendo falta e acaba fazendo diferença, né? Então, de repente, a criação aí de uma categoria intermediária para fazer essa transição e expor o atleta a situações reais de jogo, não só de treinamento. Perfeito. Lucas, iniciando essa parte 2, bem interessante esse teu comentário, né? Eu acho que a maioria da garotada acaba sendo assim, né? Com certeza. E aí acaba que é muito jovem ainda, acabou de sair de uma categoria juvenil ou infanto, não recebe uma primeira oportunidade, que é algo até natural, até, né? Um time adulto e o treinador ter confiança em colocar um jovem, né? Às vezes leva um tempo, né? E o jovem, pela necessidade de ter uma resposta imediata, querer conquistar algo muito cedo, acaba que perde o interesse e desiste e vai fazer outras coisas, né? E acaba aí que se perde muitos atletas de repente por conta disso. E outra também, né? Eu acredito que tem que ter um incentivo para esse atleta permanecer ali, né? E nem sempre os clubes têm essa condição de incentivar, e muitas vezes o atleta também não tem uma condição familiar que permita com que ele abra mão dos estudos ou até mesmo de iniciar ali a vida profissional para estar só treinando e estar se dedicando ao esporte, né? Então é um momento difícil, né? Porque é um momento que o jovem ele tem que fazer algumas escolhas ali. E às vezes nem sempre ele tem a possibilidade de escolher. Depende porque precisa trabalhar, precisa estudar, enfim. É um momento complicado. Tu sente que a tua ingressão, tu sente que o momento quando tu entrou no voleibol fez falta a base para ti? A base como profissional ou como atleta? Isso, a base como profissional, a base como profissional. Eu acho que é um assunto um pouco complicado, né? Porque quando o atleta é jovem, ele precisa de uma atenção muito grande. Então, de repente, quem deveria estar trabalhando com esse atleta são treinadores mais experientes, com uma certa rodagem.
E não é isso que acontece na prática. Na prática, quem vai trabalhar com o jovem atleta são professores recém-formados que não têm muita experiência. E às vezes acaba não desenvolvendo algumas valências e como deveria no atleta jovem, né? Por não ter essa experiência, não saber muito ainda como planejar o crescimento desse atleta e como fazer com que esse atleta se desenvolva da melhor forma possível. Então é algo complicado porque o desculpa, o técnico experiente na base não vai ter um incentivo financeiro de repente para ele estar ali, então não é algo atrativo para ele. E a mesma coisa para o jovem atleta, ele vai aprender meio que na tentativa e erro, no acerto e erro. Acho que falhou um pouquinho a conexão aqui, eu Não, tá não sei tranquilo, se tá Lucas, tá me... tranquilo. Então é isso, de repente, um incentivo maior para que treinadores mais experientes, mais velhos, trabalhassem com a base, né? Eu acredito que o processo de formação do atleta seria muito melhor. É, é uma pena porque, na verdade, a gente só vê, pelo menos eu acho, né, a evolução do atleta através da sua propriedade no futebol. O resto das modalidades, para mim, hoje aqui no Brasil, pelo menos, a segunda modalidade é o voleibol, não está sendo tratado da melhor forma, né? Então acaba. Por isso que tem gente que se aposenta cedo, né, inclusive, né? É um assunto complicado, né, Paulo? Aí acho que não é nem só um assunto esportivo, mas sim de país, um assunto Gestão mais também, né? econômico, política, gestão, tudo isso, né? Eu acho que o Brasil é carente de tudo isso e acaba que, de repente, pelos altos valores, aí o futebol acaba oportunizando mais pessoas e vale mais a pena as pessoas ingressarem no futebol e acaba que os outros esportes ficam meio que à margem, meio que sem muita visibilidade, muito reconhecimento, né? É verdade. E o Lucas, fala para nós um pouco da tua experiência como atleta, tá? Como é que foi para ti lá nos teus 15 anos, quando tu falou que foi com 15 anos que tu considera que tu começou a pegar pelas primeiras vezes no voleibol, tuas primeiras ações no voleibol, tu começou com 15 É, anos? foi dos 14 aos 15 anos, mas assim, eu fazia mais para fazer algum esporte, alguma atividade, foi isso, por isso que eu procurei o voleibol, né? E acabou que eu vi que não teria muito futuro como atleta e logo que eu senti isso, eu fui estudar e fui tentar estar no esporte, mas de outra forma, né? Não como atleta, mas sim como professor. Chegou a disputar, chegou a jogar como atleta, Lucas, por 3 anos, só dos 15 aos 18? Foi dos 14 até os 18. Vai, dos 14 até os 18. A partir dos 18 eu já comecei a perder um pouco de interesse, e aí disputei campeonatos mesmo ali regionais, foi ali dos 14 aos 17, 18 por aí. Foi curto a experiência. Mas independente, chegasse a representar a cidade em esportes estaduais, em jogos estaduais. Isso sim, cheguei a jogar estaduais, jogos abertos como atleta e depois também como treinador, mas como atleta foi muito rápido, não tive muita projeção e tinha minhas limitações e não deslanchei como atleta. Apesar de ser bastante competitivo, assim, é algo que de repente faz Então, com que eu esteja no esporte ainda. é nesse ponto que eu quero tocar para a gente finalizar essa parte 2. Como é que foi para ti, por enquanto, só como atleta? Como é que foi, mesmo que seja uma carreira curta, de 3 anos, 3 anos e meio, 4 anos de carreira curta do esporte, como é que foi para ti ser atleta, participar de competições? Como é que foi essa tua mini jornada como atleta? Eu acho que esse período que eu vivi como atleta foi muito importante no meu crescimento e na minha formação como pessoa, como homem, assim. Eu acredito Uhum. que a questão da disciplina, de horário, de você ter que cumprir metas, Ótimo. isso contribui muito comigo na minha vida profissional hoje. Então, eu devo muito a esse período da minha vida. Eu acredito que deu um norte para a minha vida, o esporte.
Então, como pai hoje que sou, sem dúvida nenhuma, vou colocar meu filho para fazer qualquer tipo de esporte e recomendo que os pais façam isso, que com certeza ajuda e auxilia na criação da pessoa e do indivíduo. Cara, tocasse num ponto sensacional, porque esporte é brincadeira, mas é uma brincadeira levada a sério. Então a gente tem que sempre se importar em dizer que, por exemplo, a pessoa está em época de estudo. Não tem mais o que fazer mais nada. Não, tem. O esporte ele é importante porque ele também ajuda na parte Exato, cerebral. ocupa, além dos benefícios físicos e de saúde, ocupa a cabeça, ensina valores, eu acredito que tem que fazer parte em algum momento da vida de todos. Respeitar a hierarquia. Show de bola, show de Exato, bola. exato, exato, exato.